Francis Wilker. Olá, Glauber. Oi. Francis, você está dirigindo o processo de Arcada. O Diego contou um pouco a história desse processo e eu queria saber a sua versão da história. Eu acho que é um desafio mútuo no início desse convite, que começa ali por 2017, porque o Diego chega para mim falando assim: Francis, queria tanto trabalhar junto com você e a gente fazer um solo que coubesse na minha mochila de viagens, que para onde eu fosse eu pudesse apresentar, né? O que para mim já é um desafio imenso, né? Eu que trabalho com espaço urbano, com site específico, com muitos atores em cena, fazer um solo, que ainda tem que caber na mochila para ele poder viajar, então já era um grande desafio. Mas ao mesmo tempo isso me interessou, né? O que a gente poderia ser capaz de produzir. E acho que me interessava também essa pesquisa com o movimento, com a gestualidade, com o corpo, que eu entendo que é um pouco aí a trajetória do Diego, né? Então, de que maneira olhar para esse repertório que ele carrega, né? Esse corpo, como olhar para esse corpo. Acho que começa um pouco assim. E lá em Fortaleza a gente tem a oportunidade de fazer uma residência artística, numa articulação muito interessante, assim, com o curso de teatro da Universidade Federal do Ceará, com o Centro Cultural, né, e a escola Porto Dragão. Então também você cria ali um agenciamento, né, de instituições para viabilizar essa residência. E ali eu levo um texto do Jorge Luiz Borges sobre um homem que não consegue esquecer, né, que ele carrega todas as memórias e aquilo começa a se tornar um peso para aquele homem. E era uma discussão sobre o tempo. Eu acho que olhando para um momento também já ali muito desafiador do Brasil, em 2018, do cenário político, né, e a gente perplexo diante dos rumos da democracia, a gente começava a falar, meu Deus, assim, né, como falar do que a gente está vivendo, do que está acontecendo, né? E o trabalho ele vai um pouco para essas reflexões. Eu acho que o tempo ali ele é, de algum modo, um tema, né, naquele momento. No segundo momento do trabalho, e aí ele é um trabalho entrecortado pela passagem do tempo, em que as águas não são mais as mesmas, o país não é o mesmo e nós não somos os mesmos. Nesse reencontro que se dá em 2021, para a gente poder pôr a mão na massa, no momento ali que a pandemia dá minimamente uma recuada, né, no número de mortes, de ocupação de leitos de UTI, a gente consegue fazer encontros presenciais com uma equipe muito reduzida, ali a gente vai para um outro caminho, né? O João Turque trouxe esse nome, Arcada, para o projeto. A primeira versão do trabalho chamava-se Rastro, né? Aquilo que fica da nossa passagem pelo mundo, e do mundo pela gente, de algum jeito. E ele traz a ideia da arcada que me provocou bastante, porque é tanto pensando a arcada como um elemento da arquitetura, mas a arcada também como algo humano. E aí eu entrei numa pesquisa profunda sobre a arcada. Eu fui descobrir, por exemplo, que existe uma profissão chamada odontologista, que é um profissional que estuda a arcada. Nossa! Eu comecei a descobrir que tem gente que estuda ancestralidade a partir da arcada, que pelas marcas que tem no dente você consegue saber de que região aquela pessoa pode ter vindo. Então, olhar para os dentes, para mim, nunca mais foi a mesma coisa depois dessas investigações. E vi muita beleza nisso, de pensar que no final das contas tudo que sobra é o dente, é a arcada, são os nossos ossos, e que esses ossos contam uma história. E que por mais que o corpo de qualquer ser humano termine assim, isso nos iguala em alguma medida, independente de qualquer condição social, de raça, gênero, de qualquer coisa, a gente termina assim, mas que ao mesmo tempo cada arcada carrega uma história. E ao ser encontrada, é criada uma narrativa para esses ossos, para essa arcada. E isso começou a me interessar profundamente. E aí eu acho que eu, como um homem branco, nessa segunda etapa do trabalho, me interessava muito pensar aquilo, talvez de uma herança colonial que sobrevive nos meus dentes e com a qual eu preciso estar em guarda, e eu preciso lutar, e eu preciso desconstruir. Então, acho que a segunda versão do trabalho, ela apostava um pouco nessa discussão e mesclando com materiais biográficos do Diego, né? Ele contava histórias dele, dos dentes dele, né? E eu acho que era um pouco esse o jogo que a gente fazia. E na minha cabeça, o trabalho seria uma peça-jogo, que cada espectador chegaria no teatro, depois de meses de isolamento social, e me dava vontade de ver as pessoas poderem conversar,
porque isso nos foi tirado no enfrentamento da Covid-19. Então, a minha ideia era que tivesse uma caixa arquivo, em que cada espectador receberia informações sobre um dente. E o primeiro movimento do trabalho, o ator seria praticamente um mediador dessa conversa entre os espectadores, e o teatro seria um espaço de compartilhar as minhas leituras e o que eu descobri naquele arquivo. E num segundo momento, o Diego entra mais diretamente em cena e ele vai reconstituindo esses fatos a partir de elementos que os espectadores vão trazendo. E nessa terceira versão do trabalho, eu acho que ela é fortemente marcada também pela poética da Kênia Dias, né, que é uma profissional que tem uma pesquisa linda, né, com o movimento, com a dança teatro, e eu convido a Kênia para dividir comigo a direção do trabalho. E aqui eu entendo que tem uma virada de chave também, de perspectiva mesmo, de criação, que é um foco no movimento, na fragmentação, e talvez no abandono talvez de momentos mais discursivos do trabalho e uma aposta nas trajetórias do corpo, nas trajetórias do movimento. E aí quando eu olho para o material que eles levantaram ao longo do mês de novembro, o que eu vou tentar perceber ali é talvez quase que vetores que para mim ressoam com maior força nesses materiais. E quando eu me deparo, né, com esses materiais, eu começo a pensar que, de algum modo, numa sociedade onde o nosso corpo precisa ser produtivo o tempo inteiro, precisa gerar moeda, gerar capital, me parecia que os materiais que Kênia e Diego tinham levantado falavam o tempo inteiro da precariedade, da falência do corpo e da imensa batalha que é estar vivo. E aí eu acho que quando eu proponho esse roteiro, que é o que a gente vai ver, está relacionado em pensar que, ou a relação que eu tento criar, é de que esse corpo já conhece a luta. E talvez num momento tão de um Brasil em ruínas, acho que é importante a gente lembrar que o nosso corpo conhece a luta desde quando a gente escova os dentes, para o seu dente não ser completamente corroído pela cárie. Né? Quando o seu sistema imunológico combate um vírus invasor, uma bactéria. Então, o nosso corpo conhece a luta. E talvez olhar para o Brasil de hoje seja lembrar que nós carregamos a luta em nós. E essa luta ganha muitas faces, né? A luta colonial tem uma face, ou a luta anticolonial, antirracista, antimachista tem uma face, mas você tem uma luta biológica, e a pandemia, eu acho que ela nos diz dessa luta biológica, de uma luta contra algo que é invisível, que é infinitamente menor do que nós, e é tão, como tem no texto, é tão perigoso quanto nós. Né, que somos capazes de construir uma bomba e destruir uma cidade inteira. Então, acho que o trabalho agora está um pouco nesse lugar de reflexão da finitude do corpo, desse corpo como uma máquina que para, né, que fale, que morre. E, ao mesmo tempo, estar de pé é uma luta contra a gravidade. Talvez a última luta de um corpo que é enterrado é ser comido pelos vermes. Mas é um corpo, estar vivo talvez seja estar permanentemente em luta. Né? E eu acho que quando eu olho para o país de hoje, essa luta tem muitas faces. É curioso que, te ouvindo falar, me configura uma imagem que é um olhar para dentro do corpo. Assim. Essa relação dentro-fora, mas um olhar muito para o que está dentro, assim, para o que a gente não vê acontecer. E me chama a atenção como esse trabalho é pensado para o dentro, em termos de espaço. Né? Eu talvez tivesse uma tendência a associar você a um trabalho ligado ao espaço urbano, à ocupação da rua, e nesse trabalho as coisas acontecem principalmente dentro, no espaço interno, que talvez seja esse mesmo espaço do campo de batalha da microbiologia. Como é que foi? Isso foi intencional, essa ideia das coisas acontecerem dentro do teatro? Você acha que isso acabou acontecendo? Foi ocasional? Como é que você vê isso? Em nenhum momento te interessou ir para a rua com esse trabalho? Eu acho que no fluxo mesmo, desde o início, esse trabalho era ver um ator em sala de ensaio, treinando quase. Então, acho que isso também tem um pouco a ver com a história do Diego, com a poética dele, com a investigação dele, né? Que é um artista que tem uma pesquisa sobre treinamento de ator.
e um treinamento que se dá na sala de ensaio, né? Então, acho que a sala de ensaio ela sempre foi o útero desse trabalho. E eu acho que com a pandemia, esse espaço de dentro, ele é ainda mais reforçado, né? Assim, estar fora, estar com muita gente, é o risco, ou é um risco maior, né? E eu acho que o trabalho só foi se fechando para esse dentro, até chegar no mais dentro, que é a própria dimensão biológica, fisiológica do corpo. Né? Eu acho que faz muito sentido essa leitura. Legal. Agora, apesar disso, no que a gente está criando, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de ciclos, né? Nos meus trabalhos, assim. E a gente começa na rua, a gente começa na cidade. Então, é quase que um movimento de telescópio e microscópio. É essa paisagem urbana e aí eu vou para esse corpo, né? Então, assim, como se eu mirasse o mundo e de repente eu passo a focar no trabalho esse mundo interior e ao mesmo tempo esse devir do corpo, né? Porque a tecnologia altera o nosso corpo. Olhar para o celular mexe com a sua coluna, com a sua cervical, né? Então, o nosso corpo, ao longo da história da humanidade, ele também vai se tornando outro corpo. E ao mesmo tempo é bonito pensar que tem minerais nas estrelas que tem nos nossos ossos. E que em alguma medida eu sou planta, eu sou o que vai sobrar de um computador, de uma televisão estragada, que vai se misturar com aquilo que eu fui, e eu sou terra, eu sou mineral, e no final, de alguma maneira, a gente volta a se misturar com as coisas do mundo. E a gente, talvez seja um trabalho também para nos lembrar que o humano não é mais importante do que a própria vida na Terra, do que as plantas, os rios, esse céu, né, que nos abraça, assim, né? Eu acho que o trabalho ele tem também um pouco esse lugar de falar, olha, pera lá, né? Você e uma planta, você e um bicho, você e o rio, né? Eu acho que isso não é talvez tão direto, mas pensar na finitude é pensar um pouco sobre isso. Que talvez tenha uma árvore lá na floresta amazônica que vai sobreviver mais tempo do que nós, que criamos arranha-céus e bomba atômica, né? Assim, se nós deixarmos essa árvore sobreviver. Eu fiz essa pergunta para todo mundo, França, vou fazer para você também. Qual foi o maior desafio de dirigir um solo? Eu acho que nesse processo específico, me parece que o desafio está mais relacionado à possibilidade do encontro mesmo, e desse encontro ter uma duração e uma intensidade. A sensação que eu tenho é que a gente era sempre interrompido, né? Interrompido pelos fluxos da vida, né? Pela impossibilidade de ensaiar, né? Por tudo que foi acontecendo. Eu não sei se eu vejo assim, tanta diferença dos meus processos criativos quando eu estou trabalhando com uma equipe de atores, né, ou de atrizes maior, ou quando é uma única pessoa. Talvez o que eu fique mais interessado quando eu estou trabalhando no solo é pensar como que com um único corpo eu possa criar contrastes, eu possa criar trajetórias, eu possa brincar de montanha-russa. Parece que quando eu tenho mais gente em cena, eu tenho mais possibilidade de criar contraste, porque o tom da sua voz, o seu registro vocal já é diferente do meu, né? Então isso já vai criando outras camadas e outros desenhos em cena. Quando você tem uma pessoa só, eu acho que a pergunta que eu me faço e que eu fico perseguindo é como que eu crio contrastes, variações, fricções que baguncem esse registro único que está diante de mim. Então é como é que eu olho para esse um e ele possa ser muitos. E às vezes eu possa me esquecer de que no fundo ele era um. Acho que tem a ver um pouco com isso. Rapidinha, para você, qual vai ser a arcada de arcada? O que vai sobrar? E flor, papel, arquivo, terno, máscara. Obrigado, Brasil.